tava ali arrumando minhas malas e o Espírito Santo me encorajou a vir aqui gravar esse vídeo. Muitas vezes a gente se sente perdido. E a nossa intenção nem é ruim. A gente se sente perdido porque a gente tá tentando acertar. A gente tá tentando entender o que é que o Senhor tem para as nossas vidas. Porém, a gente esquece de um detalhe muito importante. A tua graça me basta. A graça do Senhor é o suficiente e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, muitas vezes a gente se sente limitado de não conseguir fazer alguma coisa, a gente não se sente capaz, porque a gente tá olhando pra nossa própria experiência e pra tudo que a gente já viveu. Ah, mas eu já fiz isso, não dá certo. Ah, mas a pessoa falou isso e realmente acredito que eu não tenho dom, eu não consigo isso. Mas quando a gente escuta essas vozes, as vozes de experiência do que a gente já viveu e as vozes das pessoas, a gente não tá conseguindo ouvir a voz de Deus. Pra gente conseguir ouvir a voz do Senhor, a gente precisa silenciar essas vozes. Porque a única pessoa que tem uma opinião formada e sabe exatamente o porquê que a gente foi criado e conhece o íntimo do nosso coração se chama Jesus Cristo. Então, nenhuma pessoa ela pode dizer, porque a pessoa ela sempre vai levar a gente pro lugar da lógica, ela sempre vai duvidar, ela sempre vai racionalizar, ela nunca vai entender a nossa fé e o que tá no nosso coração. Então, pra gente conseguir ouvir a voz do Senhor e o que Ele quer pra nossa vida, a gente precisa silenciar a voz das pessoas, a gente precisa silenciar a voz das experiências, porque muitas vezes o Senhor vai fazer a gente voltar no que não deu certo na nossa vida, só que dessa vez Ele vai fazer você voltar debaixo de uma palavra, vai te levar no lugar da sua frustração pra dizer que Ele pode. Quando o Senhor diz a Pedro, Pedro, joga a rede no mar. Pedro ele já tinha cansado, ele era um pescador profissional, ele já tinha tentado repetidamente a noite toda. Sabia que ele estava ali a noite toda e não dava para pescar. E mesmo assim o Senhor falou, Pedro, vai lá e lança a rede. Só que a diferença é que agora ele estava voltando debaixo de uma palavra. E por obediência, não por deixar a experiência dele e ouvir a voz do Senhor, quando ele lançou a rede, aconteceu um milagre, né? Ele pescou. Foi sobrenatural, o tanto de peixe que tinha naquela rede. Por quê? Porque ele estava indo debaixo da palavra do Senhor. Então a palavra que hoje é: silencia a voz das suas experiências, silencia a voz das pessoas. Porque as pessoas, João capítulo 5, versículo 44 diz o seguinte: como vocês podem ouvir a voz de Deus se vocês dão ouvidos uns aos outros? Então é muito claro que não tem espaço para a voz das pessoas e para a voz das experiências e a voz de Deus ao mesmo tempo. Então, se você quer ouvir o direcionamento que o Senhor tem para sua vida, silencia a voz, silencia todas as vozes, silencia tudo e eu escuto só a voz do Senhor. Outra voz, vamos ter que silenciar. Essa voz é o sentimento, são as nossas emoções. As nossas emoções, elas são tão fortes na nossa vida que elas acabam gerando uma convicção e a gente acaba acreditando nelas. Dá um exemplo, uma pessoa que tá sofrendo, eu tô sofrendo por amor. Então a pessoa vai escutar aquela música de sofrência e aquilo vai dar uma convicção nela e às vezes até convencer ela de tomar um impulso de fazer alguma coisa, de ir atrás da pessoa que ela não deveria ir, porque ela acredita que aquele sentimento gerou nela uma fé, uma convicção. Então a fé ela vem pelo ouvir. Todas as vezes que o seu sentimento, que você estiver sofrendo, você precisa declarar que isso não é a vontade de Deus para sua vida. Você precisa silenciar a voz das suas emoções, dos seus sentimentos, a voz das pessoas, a voz das experiências e decidir: Senhor, eu decido apenas ouvir a tua voz, Espírito Santo, me ajuda. E aí sim você vai ter um direcionamento claro e sair de uma vez por todas da vida de frustração. Parar de depender do que as pessoas estão falando a seu respeito. Parar de depender de uma experiência que você viveu. Parar de depender dos seus sentimentos. Quando você escuta a sua alma, você vive frustrado, sofrendo. Você precisa ouvir apenas a voz do Senhor. Decida. Mesmo se você não souber como fazer, faça uma oração sincera. Senhor, eu decido ouvir apenas a tua voz e peça ajuda. Espírito Santo, me ajude. É a melhor coisa que você pode fazer na sua vida.